Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Ismael Henrique da Silva, eu sou professor de Geografia da turma do 8º ano e hoje nós vamos iniciar uma aula sobre os principais movimentos da Terra, rotação e translação. Vocês já estudaram sobre isso lá no 6º ano, o que são esses movimentos, mas agora nós vamos aprofundar, correto? E aí eu começo fazendo alguns questionamentos para vocês, certo? O primeiro é: a Terra só exerce esses dois movimentos de rotação e de translação? O segundo é: por que no Brasil vai anoitecer enquanto no Japão vai amanhecer? O terceiro é: por que o Sol vai se mover durante o dia? E o quarto e último vai ser: quais são as consequências desses dois principais movimentos? Todas essas perguntas nós vamos responder no decorrer da aula, perfeito? Então, respondendo a primeira pergunta, a Terra só exerce esses dois movimentos de rotação e translação? A resposta é não. A Terra ela exerce um total de 14 movimentos, certo? Nós temos rotação, translação, precessão, nutação e por aí vai. Mas os dois principais, e são os dois que vocês precisam saber agora, é o movimento de rotação, né? E o movimento de translação. O que é o movimento de rotação, então? O movimento de rotação vai ser o movimento que a Terra vai exercer ao redor do seu próprio eixo. Então, nós temos aqui o eixo de rotação da Terra, que vai ter uma angulação, né? Um ângulo de inclinação de 23,5 graus, e a Terra ela vai girar ao redor desse eixo, certo? Então, ela vai girar e esse giro, né, para que a Terra ela gire completamente, ela vai demorar 24 horas, correto? O segundo, o questionamento, né? O que é o movimento de translação? O movimento de translação vai ser o movimento que a Terra exerce ao redor do Sol. Perfeito? Esse movimento vai durar um total de 365 dias, né? E quando a Terra completa esses 365 dias, nós temos um ano, certo? Então, o movimento de translação ou de revolução, que também pode ser conhecido como movimento de revolução, vai ser o movimento que a Terra ela vai exercer ao redor do Sol. Por que pode ser também chamado de revolução? Porque a Terra ela vai fazer uma revolução ao redor do Sol, certo? E aí, por que vai anoitecer no Brasil e no Japão vai amanhecer? Vamos olhar a imagem. Nessa imagem, nós temos aqui a Terra, certo? Com seu eixo o eixo, né, da Terra que ela gira ao redor, e nós vamos ter essa inclinação de 23,5 graus. E nós temos também aqui o Sol, perfeito? A Terra ela gira de oeste para leste, por isso que nós temos essas setinhas, mas o movimento aparente do Sol vai se dar de leste para oeste. Sol nasce a leste e se põe a oeste. Preste atenção aqui. O Sol vai girar, certo? A Terra vai girar de um lado e o Sol vai contra esse movimento da Terra. Perfeito? Então, nós temos esse movimento. Perceba que vai amanhecer primeiro, né? Nessas partes mais a leste, como o continente asiático, o continente europeu e também o continente africano. Perceba que nessa imagem nós já temos aqui o continente americano, né, o sul-americano aqui, sendo já iluminado, não totalmente, mas já começa a ser iluminado. E essa iluminação, nesse caso aqui, está amanhecendo para o continente americano, enquanto ali para o continente asiático está anoitecendo, certo? Mas o inverso também ocorre, de amanhecer para o continente asiático e anoitecer para o continente americano, certo? E aí, quais vão ser as consequências do movimento de rotação? O primeiro deles vai ser a sucessão dos dias e noites, né? Como a gente viu já no slide passado, né? Que esse movimento que a Terra vai fazer com que o Sol vá iluminando, né? Os continentes e
vai se dar essa sucessão dos dias e noites. A segunda consequência vai ser o movimento aparente do Sol, porque quem se move é a Terra. O Sol ele não vai se mover. Então, a Terra ela vai se mover e aí, aparentemente, quem vai estar se movendo é o Sol. Por isso que nós falamos de um movimento aparente do Sol, certo? Aí ele vai nascer a leste e se pôr a oeste. E também a ocorrência dos fusos horários, né, que vai ser uma das consequências do movimento de rotação. Quais as consequências agora do movimento de translação? O primeiro deles vai ser a ocorrência dos anos bissextos, porque, como eu falei, para que a Terra dê essa volta ao redor do Sol, é necessário 365 dias e algumas horas, certo? E aí essas horas elas vão sendo acumuladas no decorrer dos anos e ela dá origem ao ano bissexto, que é justamente um ano que vai ter um dia a mais por conta dessas horas acumuladas, onde nós vamos ter o dia 29 de fevereiro, certo? Outra consequência é as diferentes estações do ano. O movimento de translação, como nós vemos aqui nessa imagem, vai fazer com que um hemisfério seja mais iluminado que o outro. Nesse caso aqui, o hemisfério sul está sendo mais iluminado que o hemisfério norte. Aqui, o norte está sendo mais iluminado que o sul. Aqui, ambos os hemisférios estão sendo iluminados igualmente, e aqui também. Solstício, solstício, equinócio e equinócio. Equidade, equinócio. Hemisférios igualmente iluminados. Solstícios, hemisférios que são iluminados de forma desigual, certo? E aí, por fim, nós vamos ter as diferentes durações dos dias e das noites, que vão variar de acordo com a latitude. Na latitude 0, nós vamos ter 12 horas, certo? De dia e 12 horas de noite. Na 10, nós já vamos ter uma modificação, na 20 e por aí vai, né? Até que em determinada latitude, vamos ter 6 meses de dias e 6 meses de noite, né? E por aí vai. E essa foi a aula, certo? Sobre os principais movimentos da Terra, o movimento de rotação e de translação. Acompanhe a próxima aula, na qual nós iremos aprofundar esses assuntos, certo? Falar um pouco mais sobre essas consequências, aprofundar um pouco mais acerca das estações do ano, por exemplo, e falar um pouco mais sobre a questão também da duração dos dias e noites. Perfeito? Então, acompanha a próxima aula. Valeu!